Bom, bom dia pessoal. Eu vim agora aqui nesta manhã fazer um vídeo para vocês, falar um pouquinho sobre algo que muitas vezes hoje em dia as pessoas têm um pouco de medo, não sei, um receio de falar, né, sobre batismo, essa coisa, algo que já vem, né, de muitos anos, né, desde quando o Senhor Jesus foi batizado e depois que o Senhor Jesus, né, foi e deixou os ensinamentos, então os apóstolos também trouxeram esse ensinamento, tá? Então o que acontece? Isso foi passado, né, de pai para filho, os profetas, os apóstolos e tudo mais, então chegou até hoje, tá? A questão é que hoje de manhã como eu frequento uma determinada igreja, denominação, há muitos anos, né, sou de lá, não vou citar aqui nome, que acho que não tem necessidade, mas a questão é a seguinte: hoje de manhã nós fizemos um ensino lá, né, nosso ensino lá, falando sobre um certo texto do livro de Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao 42. Né? A pergunta que os irmãos passaram para nós estudarmos fala sobre quais os conselhos que os apóstolos deram aos irmãos aqui na época, que aqui o texto fala daquela conversão, né, uma das primeiras conversões em massa, né, que teve de 3 mil pessoas, 3 mil almas, né, que foram convertidas, aceitaram o nosso Senhor. Então aqui eles pediram para a gente colocar lá a questão sobre o conselho, né, dos apóstolos para os irmãos que aceitaram o Senhor naquele dia. Então o que acontece? Eu vou ler o texto aqui para os irmãos e depois vocês podem pegar lá também e ler separadamente, que é esse texto aqui. Então vocês vão ler no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, tá? De Atos, do versículo 37, a câmera não está pegando muito legal, até o 42. Eu não vou filmar aqui o texto porque não está ficando legal, mas eu vou ler o texto e depois eu vou comentar o que eu quero dizer com respeito a esse texto aqui e por que eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Com respeito à situação, né? Então, veja bem, o texto diz o seguinte, né? Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e a uns demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, né, que diz respeito a nós também, né, nesses dias atuais. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortando-vos, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acrescimento naqueles dias, quase 3 mil almas, né, um grupo de irmãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, veja bem, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então fechou aí, era o texto que a gente utilizou hoje de manhã no estudo lá, tá bom? O que eu quero chamar a atenção aqui, a pergunta era para identificar qual é a exortação, né? A exortação principal que nós vemos aqui, existem outras coisas que eles falam, mas só que o principal ponto de partida aqui é o arrependimento, o que confere justamente com aquilo que o Senhor Jesus ensinou, porque o único ensinamento verdadeiro que Jesus deixou, que abrange todo o restante, né, da vida de uma pessoa com Deus, é o amor ao próximo, né? E o segundo, semelhante ao primeiro, que é o amor a Deus, né? Então, de antemão isso daí, todas as coisas vão se encaminhando. É igual arrependimento. O arrependimento é uma renovação de consciência, porque você renova a consciência. Mas é aquele arrependimento verdadeiro, não é só arrependimento daquele ato, mas arrependimento da vida que levava até então, né?
arrependimento de consciência, de entender que existe algo melhor, né? de querer buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então o arrependimento, ele fala disso. Então, hoje de manhã, levantou-se uma questão lá muito interessante. Então, quanto a isso, tudo bem. Claro que o irmão trouxe outros conselhos, né, de repente, referente a esse texto, mas o conselho principal é esse, porque os demais conselhos seguem o primeiro. Né? Por que segue? Porque automaticamente o sujeito se arrepende, automaticamente ele vai ser batizado, automaticamente vai receber o Espírito Santo e automaticamente vai se guardar daquela geração má, e automaticamente vai entrar em comunhão com os irmãos, e automaticamente vai participar das orações, do partir do pão, vai entrar em comunhão. Isso no arrependimento verdadeiro. Então, só que foi levantada uma questão lá sobre o batismo, gente. Olha, o batismo é algo que vem sendo pregado pelos apóstolos e depois pela igreja por muito tempo, como algo predominante até para salvação. Né? Até para salvação. Mas veja bem, eu não vou dizer que isso não estou falando que é uma mentira, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que não é bem assim. Porque veja bem, Pedro que indaga essa questão aqui, se vocês voltarem lá, eu nem vou abrir o texto aqui, mas se vocês voltarem lá em João, e de repente nos outros textos também, apesar que existe um conflito entre o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, os evangelhos, a respeito até da chegada de Mateus, que é o Simão Barjonas, né? E o outro discípulo lá, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas é irmão parente, né, vamos dizer assim. Quanto ao chamado deles, né? São chamados diferentes. Em João você vai identificar que os primeiros 2 discípulos são chamados de uma forma, e nos outros evangelhos os primeiros 2 discípulos são chamados de outra forma. O chamado que Jesus faz para ele é de outra forma. Mas não vamos entrar nessa questão não. A questão aqui é o batismo. Gente, Jesus nunca falou que o batismo é necessário descer as águas para batizar, porque o batismo nas águas não é arrependimento de pecado, não é renovação de nada. Pode ser que em algum momento uma pessoa até que no instante não tinha se arrependido, e no momento que desceu as águas, ela sabe, entra a centelha divina, uma coisa que eu quero até colocar aqui também, a centelha divina que existe dentro de cada um de nós, não é só de quem é crente não, a centelha divina existe dentro de qualquer ser humano que vem a este mundo, porque é uma coisa que Deus coloca ali, até como se fosse um chipzinho. Aquele chip ali é para guardar, é para instruir, para impulsionar o homem a buscar a Deus. A centelha divina que te faz, a mim e a outras pessoas, de vez em quando tem um lapso de não, eu quero buscar a Deus. É a centelha divina, porque o homem natural, ele sem a centelha divina brilhando ou fazendo essa ação nele, ele não faz isso. Mas vamos deixar a questão da centelha por enquanto. A questão é que quando o sujeito às vezes desce as águas, muitas vezes ele não se arrependeu ainda, né? Mas não quer dizer que o fato de ele ter descido as águas fez com que ele se arrependesse. Quer dizer que ali talvez houve um momento muito próximo dele com a centelha divina e ele entrou naquele momento de arrependimento. Mas muitas vezes a pessoa se arrepende, o arrependimento, o querer renovar a consciência, vem de quando você ouve a verdade e essa centelha divina dentro de você identifica essa verdade e como se fosse, um código, né? que abre algo dentro do seu coração, da sua mente, e te coloca a sua alma a fazer agora uma retrospectiva, a fazer a sua alma agora compreender a essência de Deus na sua vida e a necessidade de Deus na sua vida. Entendeu? Então é por isso que Jesus fala que é a palavra que faz isso. Mas qual palavra? Qualquer palavra? Não é qualquer palavra. Mas é aquela palavra que o Espírito, essa centelha divina dentro de você, vai acionar, vai entrar em contato de uma certa forma, né? Aí que realmente é algo espiritual. Mas o algo espiritual que a gente está falando aqui não é que seja algo assim como uma névoa, não é. É algo realmente, é um contato, né? Então existe essa união dessa palavra e que automaticamente aciona esse mecanismo dentro de cada um de nós e que a gente faz essa renovação. Apesar que muitos se mantêm renovados plenamente, outros parcialmente, e outros de vez em quando, e outros se renovam no momento, depois perde e volta a praticar a mesma coisa, até pior. Não vou dizer que toda pessoa que é renovada, que se arrepende, não vai cometer seus atos novamente, porque
O único, no meu, eu creio nisso, o único que não voltou a cometer, apesar que nunca cometeu, foi o próprio Senhor Jesus. Agora, por que eu quero dizer que isso aqui às vezes confunde muitas pessoas? Porque quando Pedro fala, dá esse conselho aqui, o conselho de arrependimento é claro, Jesus deu esse conselho de arrependimento. Ele falou, olha, vocês têm que entender isso, tem que se arrepender, né, e deixar o amor de Deus, né, dentro de vocês e amar o teu próximo. Arrepender de verdade, não é arrepender só para que as pessoas vejam, não. Arrepender, renovar a sua consciência. Tem um texto, agora não vou citar o texto aqui, mas tem um texto em João, Jesus fala disso, né, sobre essa renovação da consciência, que lá, quando, por exemplo, ele fala para Pedro, em um momento que ele está com os discípulos, que ele lava os pés dos discípulos, inclusive eu acho que é o próprio Pedro, né, que pede para, Senhor, você não vai lavar meu pé. E Jesus fala assim, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então lava o corpo todo. Ele falou assim, não precisa lavar o corpo todo, precisa lavar só seu pé, porque a palavra que eu já te disse já lavou o seu corpo, já lavou a sua alma, o seu interior. Então é a palavra que Jesus, qual a palavra que Jesus dá? É aquela palavra de vida, é aquela palavra de amor ao próximo, é aquela palavra de amor. Você tem que fazer o bem para as pessoas que estão à sua volta, não porque você quer que as pessoas vejam isso, mas porque é necessário. A nossa luz divina dentro de nós, ela só cresce nesse sentido. Outra questão aqui é sobre, por exemplo, aí quer dizer, vamos voltar aqui, o negócio do batismo. Então o batismo, né, por que Pedro enfatiza o batismo? Porque ele, desde quando o Senhor Jesus foi batizado, ele tem essa trajetória com Jesus. Então ele identifica que o batismo é uma coisa muito necessária. Mas, gente, olha lá no Evangelho de João, vocês vão ver o que João diz a respeito do batismo do Senhor Jesus. Hoje o nosso pastor ele mencionou lá que eles tinham para cumprir a profecia. Correto, porque a própria palavra fala que ele veio para os seus e os seus não receberam. Qual que era os seus? Os seus era o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo não melhor do que ninguém, mas foi um povo que foi preparado para receber o Messias. Existe até um conflito com respeito se realmente Jesus deveria ter sido morto, né? Porque o fato de ele ter sido morto não quer dizer que tipo assim, o sangue dele está lá, não é isso. A questão é que as pessoas que aceitam, que creem em Deus, que acreditam na vida, mesmo depois da morte, que acreditam que o Senhor Jesus vai os resgatar da escuridão, não morre. Ainda que você, igual o próprio Jesus disse, né? Ainda que você morra, você vai viver. E Jesus viveu, ele é prova disso. Né? Então ele veio para fazer, para mostrar para vocês, para nós, que realmente todo aquele que morre, mas crendo no Pai, crendo na vida, crendo na continuação, crendo que ele ressurgiu e que vai resgatar, vai também ser resgatado. Entendeu? Então não quer dizer que esse foi o ensinamento dele. Né? Mas só que ele deveria talvez ter passado um tempo maior com o povo de Israel. Porém o povo de Israel não estava preparado, porque não houve preparação. O povo de Israel, desde quando começou lá no deserto, eles não conseguiram entender muita coisa. Houve uma confusão muito grande em todo esse momento, tá, gente? Então por isso que a palavra fala, ele veio porque eram os seus não receberam, porque não estavam preparados, que era o povo de Israel. Quando Jesus é batizado por João, o ato ali é a seguinte situação. João mesmo testifica isso. Ele fala, olha, aquele que me mandou batizar com águas disse, vai batizando com água. E quando você batizar um homem e sobre ele descer a pomba, um Espírito Santo em forma de uma pomba, esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus, esse aqui é o que vai batizar com fogo, que vai derramar, vai ativar lá o Espírito Santo para poder descer sobre toda a carne, que é a profecia que está lá em Joel. Né? O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Então não tem essa aqui de que o Espírito Santo só desce em cima de quem é batizado. Não. O Espírito Santo não vem, ele não é que desce, ele não se manifesta, é uma manifestação, gente. O Espírito Santo, ele não entra dentro de ninguém, não fica habitando dentro de ninguém. Ele se manifesta dentro da pessoa, porque nós somos o tabernáculo. O tabernáculo, como uma casa, ele é algo onde Deus vem e opera, mas não permanece. O que permanece no homem é a centelha divina desde quando ele nasce. O homem nasce, todo homem nasce com uma centelha divina dentro dele. Porém, é aquele negócio, igual se você observar a parábola dos talentos, é exatamente isso. Né? A um foi dado 5, a um foi dado 2, 3, outro foi dado 1. Né? Mais ou menos.
e uns multiplicam e outros não. O que é essa multiplicação? É fazer com que essa centelha reluza dentro de você, cresça, essa luz divina, essa centelha divina cresça, expanda dentro do seu tempo. Então você vai ter uma interação maior com o divino, você vai ter uma interação maior com as coisas de Deus, entendeu? Então é isso que acontece. Então agora o Espírito Santo ele não fica habitando ali dentro da pessoa, até porque são manifestações. O Espírito Santo é um circuito que está sobre toda a carne, né? Para quê? Para manifestação de operações, né? De milagres, de revelações, de direção, de comunhão. É isso que acontece, né? Então a gente tem que entender isso daí, entendeu? Então quando Pedro fala aqui, arrependei-vos e sede batizado nas águas, até hoje é assim. Mas por quê? É uma coisa, é um ato social, para as pessoas verem que você realmente... Mas não quer dizer que ele vai te transformar, não. A transformação está no arrependimento. Se você não se arrependeu, você pode batizar 100 vezes que vai dar na mesma. Você vai continuar a mesma coisa. Tem gente que se arrepende, é batizado, depois volta. Então isso não quer dizer, isso não é critério para salvação, isso não é critério, sabe, para a sua vida com Deus. É simplesmente um critério que Pedro adotou porque ele viu Jesus acontecendo com Jesus. João veio batizando. Se você pegar, não tem um texto no Velho Testamento indicando que isso era necessário. Essa revelação veio para João exclusiva. João estava no deserto e ele teve essa revelação exclusiva. Não tem outro texto que tenha anotação dessa revelação. Tipo assim, não tem uma profecia apontando, olha, o Messias vai vir e vai ser batizado, vai ser a primícia do batismo. Não tem. Por que não tem? Porque essa foi uma revelação exclusiva para João. João era o anjo que vinha apontar, que vinha preparar o caminho do Senhor. Então ele veio preparando como? Ele veio pregando, olha, eu vou batizar e quando eu batizar fulano assim, vai acontecer assim. Quando acontecer assim, esse é o Cristo. Então ele teve que vir falando, ele teve que vir trazendo essa mensagem. E quando aconteceu, a mensagem já estava posta. O Pedro, por exemplo, e o outro discípulo, que eu não me lembro agora o nome, posso até tentar, deixa eu abrir aqui só para poder falar direitinho aqui para vocês. Quem era esse outro discípulo? Quem era esse outro discípulo? Ó, olha só. Jesus, os primeiros discípulos. Ó, no dia seguinte estava João outra vez, né, na companhia dos seus 2 discípulos, que tinha 2 discípulos que andavam com ele, e vendo a Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, e vendo que o seguiam, disse para ele, que buscais? Eles disseram, Rabi, quer dizer mestre, onde assistes, né? Deixa eu andar um pouquinho mais para aqui. Esses 2 discípulos eram André e seu irmão Simão Pedro. Então André e Simão Pedro. Quem era André e Simão Pedro? Eram os 2 discípulos de João que andavam com João. E qual que era o testemunho de João? O testemunho de João era esse. Quando eu batizar Jesus, ou batizar um homem, a qual o Espírito Santo vai descer sobre com forma de pomba, esse é o Cristo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Pedro tinha essa informação já desde o passado, porque ele era um discípulo de João anteriormente. Então ele tinha essa informação. Então quando acontece isso, ele ainda continuou com esse ensinamento, apesar que Pedro teve uma pessoa muito difícil, ele ainda teve muitos outros problemas, porque ele ainda ficava nessa situação, mas ainda ficava arraigado aos ensinamentos do judaísmo, a qual Jesus tanto, né, em algumas partes ele fala, olha, isso não é o que Deus queria, né? Por quê? Não é esse procedimento, porque ele veio para que eram os seus não receberam. Por que não receberam? Porque o ensinamento que ele trazia era diferente daquilo que eles conheciam de Moisés, dos profetas, aquele pessoal antigo, né? Então por isso que não bateu, não colou, né? não uniu as duas coisas. Então Pedro vem e coloca essa questão, arrepender-se e ser batizados, né? E aí o que fala na sequência, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. É outra questão, é que ele está totalmente encabulado, porque mais na frente no próprio livro de Atos vocês vão encontrar uma família que recebeu o dom do Espírito Santo antes de ser batizado. Então, como é que é assim? Agora eu estabeleço um critério, depois o critério já não é estabelecido mais. Então, por quê? Não é dessa forma.
ele trouxe aqui, igual eu quis que vocês guardassem mais à frente, esse texto do versículo 42, que fala: perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é uma doutrina? É um ensinamento. Por que é um ensinamento? Se eu aprendo algo, eu passo aquilo que eu aprendi. Mas dentro do meu aprendizado, eu posso formular coisas também. Às vezes eu pego, por exemplo, um ensinamento e dentro daquilo ali eu baseio a minha doutrina também. Ou o que eu acho que é correto. Então o que eles achavam que era correto é mais ou menos isso aí, essas questões. Entendeu? Eu não estou dizendo que isso não é de Deus. Eu só estou dizendo que não é critério para salvação. O critério para salvação é arrependimento. Batismo não é uma coisa, é algo que foi dado, aconteceu com Jesus, mas não quer dizer que tem que acontecer com todos. Porque se você não se arrepende verdadeiramente, o batismo não vai fazer nada na sua vida. Entendeu? Dons do Espírito Santo não quer dizer que você tem que ser batizado, quer dizer que você tem que ser uma pessoa arrependida e busque uma pessoa que crê em Deus, que crê nessas coisas e busca essas coisas. Aí o Espírito Santo vai descer sobre você, vai manifestar dons, vai te ensinar, vai te direcionar, vai ligar você, vai acionar em você essa centelha divina que vai te impulsionar a buscar a Deus. E automaticamente você vai passar a crer nos dons, vai aparecer manifestações de dons espirituais na sua vida, entendeu? Apesar que isso está ligado com a sua fé, né? Realmente, se você aceita isso ou não. Então, gente, veja bem, o que eu fico encabulado é porque que os pastores não passam essas informações. Porque eles ficam passando uma informação que vem lá do passado, sabe? E que não quer dizer que essa informação não seja boa. Quer dizer que, tipo assim, os irmãos aqui podem ter tido um equívoco também. Como até hoje existe, entendeu? A verdadeira revelação que você tem de Deus está dentro de você mesmo. A centelha divina está dentro de cada um de nós, desde quando nós nascemos. O Espírito de Deus, o Espírito infinito, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne para justamente fazer essa ligação, para acionar essa centelha dentro de cada um. E quando essa centelha é acionada, você cai na real e vê que você está vivendo um mundo que não é um mundo correto. Você está vivendo de uma forma que não é correta. Você está fazendo uma coisa que não é correta. Isso acontece. E mesmo isso acontecendo, se você não multiplica, se você não faz com que essa centelha expanda dentro desse tempo que é você, o que vai acontecer? Você vai acontecer como acontece com as pessoas. Não vai conseguir andar num caminho de comunhão com as revelações de Deus, com uma vida transformada. Você vai, às vezes, enquanto está oscilando. Até a gente que mesmo tendo algumas pessoas que têm toda a expansão de luz dentro da sua vida, comete erros. Entendeu? Então, o fato não é que se você arrependeu, foi batizado, agora o Espírito Santo está dentro de você, você não vai, porque o Espírito Santo não está dentro de você, ele se manifesta dentro de você. Ele está sobre nós, a palavra está clara, ele vem sobre nós, mas ele não entra, ele manifesta dentro de nós, ele faz a conexão, entendeu? Porque dentro de nós, quando ele vem, acaba se unindo naquela trindade, que é a centelha divina, o Espírito infinito e o ajustador de pensamento. E você é o sacerdote dentro desse templo que é o seu corpo. Então, através dessa trindade aí que está dentro de você, você vai ministrar o seu corpo para mostrar para as pessoas que realmente Deus existe, que existe algo maior, que vocês têm que a gente tem uma vida mesmo após essa vida, né? É só crer nisso. Entendeu? Então, eu estou deixando esse texto aqui para explicar essa coisa. Eu não estou dizendo que não exista, as pessoas não devam ser batizadas. Eu só estou colocando que não é uma questão crucial o batismo. O batismo não é crucial para a salvação de ninguém. Entendeu? O arrependimento de consciência e a conexão do Espírito Infinito com a centelha divina dentro de você é que vai te levar a um caminho de luz, a um caminho da verdade, a um caminho que leva às mansões celestiais. As demais coisas são doutrinas humanas, vou botar aqui, são ensinamentos de humano, porque a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina de Cristo é uma só, meu irmão. Guarda isso na sua cabeça. A doutrina de Cristo é amar teu próximo como a ti mesmo. Se você não se arrependeu bastante para amar teu próximo como a ti mesmo, fazer o bem para as pessoas, não adianta. Você pode ir para a igreja, ficar o dia todo tocado dentro da igreja lá, não vai te resolver nada. Você pode ficar o dia todo dando tibum dentro da água, não vai te resolver nada. Você pode dizer que está falando mil uma língua estranha, que não vai te dizer nada, porque tem muita língua aí que nem é de Deus, é coisa inventada mesmo, entendeu? Tem coisa que é inventada, tá? Então, a verdadeira questão é a doutrina que Jesus deixou é amar teu próximo como a ti mesmo. O batismo aqui
não significa que todo mundo tem que ser batizado. Se você quiser ter uma confissão pública, pode até ser até de púlpito mesmo, se nem descer as águas, entendeu? Ultimamente a gente tem visto cada batismo aí que só Deus, entendeu? Eu já vi batismo no toboágua, pra você ter uma ideia, em grupo, assim, ó. Uns 20 pessoas descendo no toboágua, tipo batizou. Ah, pelo amor de Deus, gente, você tem um arrependimento disso aí? Isso é brincadeira, né? Aí o cara vem falar comigo que se você... E outro absurdo que eu ouvi hoje de manhã também foi isso. Eu acho que é um absurdo. Se você não for batizado, pode haver um critério na sua vida que você não vai alcançar a salvação. Pô, fala sério. Paz, se você está conectado com Deus, quem nessa vida não tem questão pendente, rapaz? Todo mundo tem uma questão, só que você só vai ficar pendente a questão se você quiser que seja. Fique. Porque se você se renova de consciência e você... Qualquer questão que tenha acontecido entre você e determinada pessoa, se você se propôs, se arrependeu daquilo, se propôs ir lá e pedir o perdão ou se renovar, fazer as pazes com aquela pessoa de alguma forma, né, pelo fato que não deveria nem ter como você como servo, né, uma pessoa que já entendeu o conceito de uma vida com Deus, de uma vida, né, de integridade com Deus, não deveria nem arrumar problema com ninguém, né? Mas já que arrumou, vai lá e acerta. Se a pessoa não quer acertar, o problema dela, mas você já tem que estar com a sua consciência tranquilo, entendeu? Porque um dia que, desde quando você tem essa conexão entre você, entre o Espírito do Infinito, o Espírito Santo, e essa centelha divina de você, você passa a ser impulsionado a buscar sempre o amor, a verdade, a caridade, sempre essas coisas. Pelo máximo que se você não multiplicar, fazer igual aquele lá, pegar o talento e esconder, o que vai acontecer? Isso vai apagar. Tem muita gente que se converteu e hoje não faz mais nada. Está até no mundo do crime aí, fazendo maldades e mais maldade com os outros. E outros já tinham essa conexão, às vezes até estava praticando alguma maldade, aí um dia ele conseguiu expandir essa centelha e hoje são pessoas excelentes. Então é isso daí, tá? Eu não, igual eu falei aqui, não estou falando sobre denominação, estou falando só a questão da palavra mesmo. Então a gente prestamos atenção nisso daí, porque tem muita coisa na Bíblia que não vou dizer que não estou falando que não seja verdade, estou dizendo que a gente tem que às vezes compreender isso daí, entendeu? A questão que nós temos que realmente nos arrepender de ter uma consciência renovada e crer no amor, crer nesse ensinamento que Jesus deixou. E nem tudo que a gente lê aqui a gente vai levar ao pé da letra, não leva ao pé da letra, senão vai se dar mal, tá bom, gente? Então isso daí, tá? Qualquer coisa vocês podem procurar mais um pouquinho, ler lá no Evangelho de João. Eu aconselho muito para todo mundo ler o Evangelho de João pelo menos umas 10 vezes. Quanto mais você puder ler o Evangelho de João, melhor. E abra a mente fora da doutrina da sua religião para você compreender as verdades. Você vai ver que o Evangelho de João vai esclarecer muita coisa na sua vida que não é esclarecida nos outros evangelhos, tá bom? E que os seus pastores, os pastores que a gente tem, os líderes, vamos dizer assim, não vou dizer nem pastores, os líderes religiosos não falam, não sei nem por que eles não falam a verdade. Eu acho que eles estão tão presos a um fanatismo religioso que eles não conseguem aceitar algo, entendeu? Tem isso, tá? Não conseguem aceitar algo verdadeiro em suas vidas. Obrigadão aí, atenção. E não estou querendo ofender religião nem doutrina de ninguém. Só estou expondo o que eu creio, o que eu acredito que seja uma verdade. Se alguém aceitar isso daí, amém. Se não, olha, continua aí realmente no seu caminho, do jeito que é. Mas eu gostaria muito que você pudesse procurar se antenar um pouquinho nessas coisas aí, procurar a verdade, né, mesmo, e não ficar indo após a doutrina de homens, como aqui, né, a perseverar na doutrina dos apóstolos, né, e aí coloca aqui, ó, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, então, né, mas antes, na doutrina dos apóstolos, e também nas outras coisas, porque as outras coisas faz bem, o Senhor aprova, comunhão, partir o pão, partir a palavra, que seja na comida, que seja na palavra assim mesmo. E a oração, é bom a gente estar orando sempre um pelo outro. Gente, ó, beijão, com Deus aí, que Deus abençoe o coração de cada um aí, tá ok?